Igreja, graça e paz, ô glória, amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, amém? Então, meus amados, a palavra está dizendo que sem fé nós não podemos agradar ao Senhor. Sem fé nós não podemos se aproximar de Deus. Porque precisamos ter fé para crer que Ele existe. Precisamos ter fé para crer que Deus fez o mundo com a palavra. Precisamos ter fé para crer que Deus fez o homem do pó da terra. Ao contrário do que o mundo ensina, ao contrário do que as faculdades, as escolas, universidades ensinam, que o homem veio do macaco. Amém? Mas a palavra nos garante que o homem veio do pó da terra, do barro. Mas para crermos, precisamos ter fé. Amém? E como o título desse vídeo, o tema, não deixe Satanás roubar a sua fé. Não deixe. Por quê? Porque sem fé, igreja, sem fé você não ora. Sem fé você não busca. Sem fé você não se aproxima de Deus. Sem fé você não jejua. Sem fé você não se santifica. Sem fé você não crê nas santas e sagradas escrituras. Sem fé você não crê que o arrebatamento vai acontecer. Sem fé você não crê que existe o mundo espiritual. Sem fé você não crê que existe o diabo e os demônios. Então é necessário ter fé. É necessário ter fé. Porque senão você não crê que existe um Deus no altos céus. Como o mundo ensina que existe uma força maior, que existe uma energia maior, quando na verdade essa força e essa energia é Jesus Cristo de Nazaré. É o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus. Amém? E o que eu quero chamar a atenção da igreja é para que tome cuidado com a sua vida de oração. Tome cuidado com a sua caminhada em Cristo. Por quê? Porque Satanás, ele é um anjo, ele conhece a palavra. Amém? O diabo, ele sabe que esse versículo de Hebreus, ele é muito importante na nossa vida. O diabo sabe que se ele tocar na tua vida, se ele tocar na tua fé, você vai parar na caminhada. Você vai desanimar, você vai desacreditar. Você pode ser o homem, a mulher mais usada por Deus, mas se o diabo tocar na sua fé, você para. Se o diabo roubar a tua fé, você não é mais nada. Porque você vai estacionar, você vai parar, você vai se desanimar. Quantos homens e mulheres de Deus que era usada por Deus tremendamente, que pregava, que cantava, Deus usava em revelação, Deus usava em cura, Deus usava para expulsar demônios, e hoje pararam na fé. Mas por quê? Porque Deus mudou? Não. O Espírito Santo mudou? Não. Mas a fé mudou. Em algum momento ele não vigiou, ela não vigiou, e Satanás entrou e matou, roubou e destruiu a fé. É por isso que a palavra diz que é necessário termos fé para se chegar diante de Deus. Amém? Então a fé, ela é essencial. Porque sem fé, você não vai crer. Aqui, ó. Sem fé, você não vai crer no que está escrito nesse livro. Você tem que ter fé. Tem que ter fé. Você tem que ter fé para crer que Deus abriu o mar para o povo passar no deserto. Você tem que ter fé para crer que Jesus expulsa demônios, que Jesus cura enfermos, que Jesus abre os olhos dos cegos, que Jesus faz o mudo falar, o paralítico andar. Você tem que ter fé. Ainda que seja uma fé minúscula, no tamanho de um grão de mostarda, mas tenha fé. Porque uma certa vez Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então precisa ter fé, igreja. Perca tudo,
mas não perca a sua fé. Guarde a sua fé, igreja. Guarde a sua fé. Por mais difícil que esteja a tua vida, por mais difícil que esteja a sua situação, mas tenha fé. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele honra a fé do seu povo. Deus, ele honra. Ore a Deus, peça ao Senhor que fortaleça a sua fé, que te dê graça, misericórdia. Mas não deixe que Satanás roube a sua fé. Seja vigilante, seja prudente. Vigie a sua vida espiritual. Satanás está ao nosso derredor, como um leão, querendo nos estragar, rugindo, violento. Não deixe que o diabo roube a sua fé. Não deixe. Se o diabo roubar a sua fé, ele vai destruir a sua vida, o seu casamento, a sua família. Ele vai destruir o que você tem. Não deixe que o diabo toque na sua fé. Porque pela sua fé, você tem orado, você tem buscado pela sua família, pela sua vida. Zele pela sua fé, igreja. Zele pela sua fé. Isso não é brincadeira, isso é real. Como eu disse, muitos homens e mulheres de Deus caíram porque perderam a fé. Sem fé você não ora, e se você não ora, você peca. Sem fé você não crê. Muitos se desviaram do evangelho, acreditavam em Jesus Cristo, perderam a fé e passaram a acreditar em deuses estranhos, passaram a acreditar em imagens, passaram a oferecer sacrifícios a ídolos, passaram a andar por caminhos estranhos. Amém? Então, seja prudente. Tome cuidado. É como a palavra diz aqui, ó, versículo 6 de capítulo 11 de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus. Amém? Se você quer agradar a Deus, tenha fé. Que seja pequenininha, mas tenha fé. Porque da sua fé pequena, Deus, ele pode abundar e transformar, dar crescimento à sua fé. Amém? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Ainda que as coisas estejam difíceis diante de ti, as lutas venham sobre você, mas tenha fé, ore a Deus. Se não tiver palavras, ore com lágrimas, mas ore ao Senhor. Peça a Deus. Não deixe que Satanás roube a sua fé. Não deixe que Satanás destrua a sua fé. Porque pela sua fé você tem orado pela sua família. Pela sua fé você tem orado pela sua vida espiritual. E o diabo, ele sabe muito bem que se ele tocar na sua fé, ele vai tocar na sua vida, ele vai tocar na sua família. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus que perde a fé, ele morre espiritualmente. Ele fica à deriva, como um navio em alto mar sem capitão, para direcionar. Amém? E é pela fé. E a palavra nos diz também que o meu justo viverá pela fé, e não por vista. O diabo sabe que se você perder a sua fé, você vai deixar de ser espiritual e vai se tornar novamente carnal. Você vai andar pela sua vista, pelo aquilo que os seus olhos lhe mostram. Mas quando estamos na fé, vivemos o sobrenatural de Deus. Porque ainda que as coisas estejam difíceis, atribuladas, ainda que as coisas estejam complicadas ao nosso redor, mas quando temos fé, nós falamos assim: em nome de Jesus, esse vento vai passar. Em nome de Jesus, essa luta ela vai cessar. Em nome de Jesus, a minha família será restaurada. Em nome de Jesus, os meus filhos sairão das drogas. Em nome de Jesus, a minha vida vai ser uma bênção. Porque isso é fé. É a convicção, é a plena certeza daquilo que não existe. É pela fé. Amém? É pela fé. Os irmãos do passado, homens e mulheres de Deus, que a Bíblia nos relata, eles viveram pela fé. Viveram pela fé. Se achegaram a Deus pela fé. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, igreja. Jesus Cristo está voltando.
E quando Jesus vier buscar a igreja, ele achará fé no seu... Eita, glória! Ele achará fé no seu coração? Se Jesus Cristo vier agora, se o último anjo tocar a trombeta agora, Jesus Cristo achará fé no seu coração? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua fé? Ela está em alta? Ela está em baixa? Ela está no mínimo? Ou ela está zerada? Então precisamos ter fé, igreja. Até para crer no arrebatamento, até para crer na nossa salvação, temos que ter fé. Temos que ter fé. Muitos por aí afora pregavam a volta de Cristo, anunciavam a volta de Cristo. Mas também alguns perderam a fé, se desviaram. Não creem mais no arrebatamento. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Seu marido está nas drogas, está na bebida, sua esposa saiu de casa, seus filhos estão na prostituição, está na prática da vida errada, você perdeu seu emprego, você está enfermo, você está passando por momentos difíceis, de crise, você está depressivo, você está com crise de ansiedade. Tenha fé. Tenha fé. Ainda que seja pequenininha, no tamanho de um grão de mostarda, igreja, mas tenha fé. Tenha fé em Deus. Guarde a sua fé aqui, ó, no seu coração. Tenha fé em Deus. Em nome de Jesus. Ore a Deus com fé. Confesse a Ele as suas aflições. Conte para Deus os seus problemas. O principal, se arrependa de seus pecados. Amém? Tenha fé. Não deixe que o diabo roube a sua fé. Guarde a sua fé. Porque através da sua fé, Deus te abençoará. Deus abençoará a sua família, Deus abençoará a sua casa. Amém? Deus, ele nunca desamparou o seu povo. Deus sempre deu o suporte. Deus sempre abriu uma porta onde não tinha. Deus sempre enviou provisão para o seu povo. Mas o que Deus pedia do povo era fé. Como essa palavra diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé. Que seja pequenininha, mas tenha fé. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando mais uma vez, meus amados. Vigia. Satanás não está brincando. Satanás, ele quer matar a nossa fé. Vigia. Amém? Vigia na terra. E lembre-se que Jesus está voltando. Precisamos ter fé. Fé no Messias, no Cristo ressurreto. Naquele que, eita glória, naquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por meio de Deus Pai. Jesus Cristo não está numa cruz, pendurado no madeiro, como o mundo mostra. Jesus Cristo não está num pingente, num terço, não. Ele está no céu, aguardando a sua fé. Você orar com fé, pedir. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, a regra da oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-lhe-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta abrir-se-lhe-á. Então é tempo de buscar, igreja. Busca a Deus enquanto se pode achar. Em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fale aos vossos corações, que a graça do Senhor recaia sobre vós. Peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, mas novamente vou dizer que eu não... a finalidade não é obter curtida, não, nada disso. A finalidade é expandir o Evangelho, levar a palavra de Deus aos corações aflitos e abatidos, para que vidas sejam alcançadas por meio do Espírito Santo, restauradas e fortalecidas. Porque um dia eu estava caído no pecado, fraco na fé, eita glória, mas o Espírito Santo me renovou. E assim seja na vida de todos que ouvirem essa mensagem. Amém? Compartilhe para um irmão, para uma irmã, um vizinho. Deixa Deus fazer a obra. Amém? Acrescente na sua coroa uma pedrinha naquele dia. Amém? Deus abençoe a todos.
Em nome de Jesus, graça e paz.